Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, né, com o trabalho, né, dos domingos, e que queria avisar que temos na área doutrinária aos domingos, hoje às 10 horas, temos também trabalhos às segundas e quinta a partir das 20 horas. Palestras e passes. Às terças-feiras, 20 horas, tratamento de passes para dependentes químicos, né? Às quartas-feiras, a partir das 14 horas, palestras e passes. E sábado, temos um novo dia de palestras e passes também, a partir das 17 horas, sábado. Temos o plantão de atendimento, segunda, terça, quinta-feira, a partir das 19h15, né? O pessoal fazer ficha, conversar com o entrevistador, né? Os problemas. Também temos a área de passes, né? Desculpa. Assim, cestas básicas, quem puder assim, doar um item de alimento, assim, nós temos o trabalho social, que é 1 quilo de feijão ou leite, o que o pessoal puder, né? Temos 60 famílias, todo o segundo sábado de cada mês nós temos uma distribuição aqui para ajudar 60 famílias, né? E agora vamos começar com a prece inicial. Pedindo a Deus, a Jesus, aos Espíritos iluminados, que nos iluminem nesse instante, para que possamos ter uma palestra iluminada, que prestemos bastante atenção, calmos e serenos, para assimilarmos melhor cada palavra do palestrante, né? E assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, dos mentores espirituais que aqui se encontram, pedimos permissão, Senhor, para iniciar mais uma vez a palestra de hoje. A palestra de hoje é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O 148 é o herdeiro do Pai, né? Então agora vamos chamar o nosso amigo Serginho para dar a palestra. Bom dia a todos. Esse herdeiro do Pai é tirado dos Hebreus 1:2. Diz o seguinte: a quem constitui herdeiro de tudo, por quem faz o mundo. É um texto pequeno, tirado do livro da parte de Hebreus, na qual ele fala o seguinte: traz para nós nos dias de hoje, traz para nós, aliás, nos dias atuais, a nossa herança espiritual. Num livro hindu chamado Mahabharata, existe um conto lá que diz o seguinte: um determinado jovem foi procurar um hindu, porque ele queria conhecer toda a lei divina ou espiritual com o tempo em que ele ficasse na posição hinduísta que eles chamam de ficar um 4, até se cansar. Ele queria conhecer toda a lei. Era um jovem e era apressado. Então ele chegou para o primeiro hindu, lá que era um mestre, e falou: olha, eu quero conhecer todo o conhecimento espiritual, mas o tempo é apenas o tempo de eu ficar com uma perna só, até eu me cansar. Pode? E aquele hindu olhou para ele e falou: não, eu não tenho condição de te ensinar isso. Não dá. O jovem, então, inconformado, foi para um outro. Falou: eu quero ter conhecimento espiritual. O tempo de eu ficar parado aqui numa perna só, posso? Então esse senhor olhou para ele e falou: eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Uma hora lá na montanha, e ele é um ermitão de muitos anos, mas ele conhece tanto que ele pode te ensinar. E o jovem então sobe a montanha, vai até lá, chega, então tem um senhor lá meditando, ele pede licença, entra e faz a mesma proposta.
tem condição de me ensinar todo conhecimento espiritual? E eles tinham lá um livro sagrado lá, que é um livro enorme, eles de conhecimento das leis. E então esse senhor olhou para ele: tenho, lógico. Aí o jovem, então empolgado, ficou na posição. Aí o senhor olha para ele e fala: está preparado? Tô. Então ama. Aí o jovem ficou olhando: mas é só? É, ama. Mas, e para que todo aquele livro de conhecimento? Ah, isso é para aprender a amar. Porque a gente não sabe, né? Mas se você souber, você não precisa daquilo. Então ama, sai por aí amando. É a única lição que você precisa, não precisa de nenhum tempo. Você sabe amar? Isso nos remete ao dia de hoje. Nós sabemos amar? Nós sabemos a nossa herança divina? As pesquisas atuais, principalmente feitas pelos pesquisadores americanos, dizem o seguinte: dado o mundo atual, essa loucura da civilização, essa busca desenfreada pelo sucesso, faz com que o homem viva muito o momento presente baseado naquilo que sente, que come, que veste e que possui. Emmanuel chama-nos a atenção porque nós estamos esquecendo nossa herança divina. Jesus lá atrás nos incentivava dizendo: não vos temeis, ou não vos preocupais com o dia de amanhã. Ou seja, para que ficar antecipando os problemas? Muitas das vezes nós nos esquecemos que somos herdeiros do Mestre, herdeiros do Pai, filho do Divino. E entronizados numa sociedade que vem de transformações em transformações, religiões que vêm se transformando e se transformando, não nos esqueçamos de que a civilização atual, a vida atual, as religiões atuais são obras desses mesmos homens falhos do passado. Nós, em outras encarnações, falhamos quando construímos a civilização, falhamos quando edificamos templos religiosos e, consequentemente, a vida atual de hoje, moderna, nada mais é do que resultado final da nossa própria falha do passado. Prender-nos demais a essa situação é acreditar demais de que o homem não falha. Prender-se demais no mundo atual, no mundo material, no mundo visível, esquecendo-nos da nossa herança divina, é se arriscar. Por que se arriscar? Por um problema até simples. Porque a vida atual não dá segurança. Só por isso. Quem se sente seguro o suficiente nessa vida? Note que nunca se teve tanta depressão no mundo quanto nos dias de hoje. Nunca o mundo enfrentou tanta fome como nos dias de hoje. Nunca tantos problemas causados dentro das famílias, dentro dos governos, foram tão graves como nos dias de hoje, porque os dias de hoje, as pessoas, de modo geral, vivem demais o ser encarnado, esquecendo nossa herança divina, esquecendo que nós somos espíritos eternos. Joana de Ângeles diz o seguinte: o homem no mundo, ele tem os seus compromissos e metas materiais, mas ele tem toda a sua constituição espiritual que vem de encarnação em encarnação, constituindo a vitória do futuro. E ela diz o seguinte: é necessário sim que o homem busque o seu ganha-pão no dia a dia, no trabalho, mas é necessário também que o homem busque na oração a sua renovação. E ela lembra São Francisco de Assis, o Santo Agostinho também, quando falava: é necessário que o homem também, ao final de cada dia, observe-se a si para verificar no transcorrer do dia o que realmente foi bom e o que não foi bom para ele. Esse sentimento da autoobservação é lembrado por Kardec, quando lá numa determinada lição do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: mas o que o homem pode fazer para se assegurar dessa transformação? O que o ser humano, cada um de nós, tem que fazer para realmente buscar em si essa mudança interior? E os espíritos falam para ele: um sábio do passado já vos disse.
conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo, ou buscar conhecimento de si, e aí vamos aí entender Joana de Ângeles quando ela fala, remetendo-se a Santo Agostinho, que dizia, ao final do dia, verifique as atividades durante o dia, o que eu fiz de bom, o que eu aproveitei. Mônica Medeiros, uma escritora, ela diz o seguinte, aproveitar o dia não é esperar que o dia traga transformações mirabolantes. Isso é esperar demais do dia. Aproveitar o dia é se contentar com um bom dia dado por um amigo, se contentar com a beleza do sol, com a paisagem, com o trabalho em si. Aproveitar o dia é vivenciá-lo. E Joana de Ângeles então diz, e ao final dele, hajamos como os contadores. Faz uma planilha de débito e de crédito. O que nós creditamos nesse dia? O que nós debitamos? Ou seja, o que nós fizemos de bom no transcorrer do dia e o que não deveríamos ter feito e fizemos. No primeiro instante, nós vamos apenas ver as coisas boas. Não, eu trabalhei, eu elogiei, porque nós temos uma condição espiritual que nos faz esconder muitas vezes de nós mesmos nossos atos que nós não gostamos. O Freud, ele fala disso, né? Ele diz o seguinte, tudo aquilo que nossa consciência não aceita, esconde. Então a gente vai escondendo. E a psicologia moderna diz o seguinte, cada vez que a gente esconde um ato de nós mesmos, nós geramos traumas. Eles dizem o seguinte, imagine se nós ficamos com bronca de alguém. Eu estou com bronca de algo que o Newton me fez. Eu vou gravar numa região do meu cérebro essa situação. E vai gerar espaço, vai ficar lá. E vai me fazer mal. Ah, então eu não estou contente com o Newton, não estou satisfeito com o meu salário. Vai lá para o meu cérebro. Não estou contente com a minha vida, vai lá, outra região para o meu cérebro. As condições da minha família também não estão boas. O mundo também não está muito bom. Note que nós vamos colocando em regiões do nosso cérebro coisas que vão nos transformando, criando em nós o ser que nós somos. Ser otimista é buscar no mundo condições para o nosso ser interior de vitória. E não trazer para o nosso interior coisas que vão gerar em nós problemas. Ah, mas o mundo está com problema. Gente, o mundo está com problema como esteve há 10 anos atrás, como esteve há 50 anos atrás, como esteve há milhões de anos atrás. Os problemas são causados pela própria condição humana. Saiu num texto espírita, num jornal espírita recente, eu não vou me lembrar o nome, algo interessante que dizia o seguinte, cada vez que nós julgamos o mundo, é porque nos situamos numa condição melhor do que ele. Estamos. Ah, mas o mundo não era para estar como está, imagina. Mas nós estamos inseridos nesse mundo. Nossa, mas que absurdo, né? Olha a sociedade, olha as coisas que estão acontecendo. E nós fazemos parte dela. Ah, mas olha, a família está se desfazendo. E nós fazemos parte das famílias. Ah, mas as pessoas estão se esquecendo uns dos outros. E nós? E esse jornal chamava atenção para o indivíduo. Comecemos a olhar para dentro de nós, não para fora. Comecemos a buscar a transformação em nós e não no mundo. Cada vez que uma pessoa acende a sua luz interior, o mundo muda para melhor. Enquanto nós esperarmos que o mundo mude, não nós, ele não vai mudar. Mas quando nós buscamos a transformação, nós somos participantes da mudança no mundo. E o Divaldo Pereira Franco, numa das palestras, ele dizia o seguinte, é necessário, para que o homem mude, primeiro, buscar em si o amor. E ele ainda, numa das palestras recentes, ele falou algo interessante. Muitos de nós, por não se auto-observar, não se transforma. É óbvio isso. Não adianta nós, dentro da doutrina espírita, em qualquer religião que seja, falarmos de transformação interior, reforma íntima, se nós não nos observarmos. Então nós vamos fazer a caridade, vamos fazer algo pelo outro, estamos exteriorizando algo que nós não sentimos. Shakespeare fala em um dos seus temas o seguinte, como pode alguém entender poesia se não ama? E nós trazendo para o mundo de hoje, como pode alguém falar de amor sem amar?
Como é que a gente ama? Se autoanalisando, porque o amor ele não acontece se não houver transformação. Sócrates lá atrás, quando falou, é necessário então a nossa autoobservação, ou seja, conhecermos a nós, porque a gente não se conhece. É simplesmente por isso. O mundo passa por depressão por falta de conhecimento interior. A doutrina espírita, quando nos remete à transformação, é da autoobservação também. Nós, quando vamos nos observar, vamos muitas vezes nos deparar com condições e sentimentos que a gente não vai gostar. Isso causa transformação. Por incrível que pareça, só vai haver transformação quando houver incômodo. Acomodado, ninguém muda. Lendo um livro recente sobre esses livros de transformação, o autor dizia o seguinte: tua condição atual é resposta da sua situação interior. Se a tua situação interior ela está boa demais, é porque suas condições, ou seja, acomodado, é porque a sua condição exterior também é de comodismo total. Não adianta a gente querer que o mundo mude à nossa volta. Eu preciso ganhar mais, eu preciso melhorar minha casa, eu preciso melhorar minhas condições de amizade, minha família, quando não há no nosso interior essa mudança. Se nosso interior não muda, o exterior vai continuar exatamente como está. Então, nós percebemos que há necessidade de um incômodo interior, ou seja, mudança interior, sair da situação de comodismo, mesmo de sentimentos, para buscar essa mudança. O exterior, ele responde a isso. Se nós, por exemplo, amanhã, nós formos lá para o chefe pedir aumento, vou pedir um aumento para o meu chefe. Isto vai gerar transformação? Sim, primeiro da gente, porque a gente vai enfrentar barreiras. Nosso interior se muda, nossa condição se muda, nosso sentimento se muda. Porque a gente busca em nós a transformação. Quando há incômodo, há transformação. Mas só vai haver transformação com o incômodo? Não, é porque o nosso sentimento vai sempre se incomodar com as mudanças. Só por isso. Enquanto nós estivermos acomodados, e aí nós vamos falar em todas as áreas da nossa vida, não há transformação. É necessário, então, partir de nós essa mudança. Ir para sentimentos que hoje nós estamos muito acomodados com ele, mudar esses sentimentos para o exterior. Respondemos com o exterior. Nós temos um mundo, e aí não é uma crítica, é simplesmente uma observação do mundo. Nós vemos que muitos de nós, e a gente percebe isso vendo quando nós nos preocupamos muito com a vida do outro. Muitos de nós, quando olhamos a vida do outro, é porque não estamos observando a nossa. Muitos de nós, quando reparamos demais em outras vidas, é porque a nossa está muito parada. E aí nós vamos ver a sociedade como um todo. E é sempre um exercício de observação. Por que no Brasil faz tanto sucesso as novelas de televisão? Notou que assim, e todo mundo assiste, é um sucesso total? Porque é comum do ser humano, vamos pegar a sociedade brasileira, se projetar no outro. Então eu projeto a minha vida numa outra realidade, nem que seja da novela. Não é uma crítica, é comum a gente ver programa de televisão, ver a novela, e é normal porque é entretenimento. Aqui estamos apenas aproveitando a condição para nos conhecermos. Isto acontece quando um Big Brother bate sucesso, porque nós projetamos aquilo que nós não somos. Então, vou ver a vida de outro. E isso é um senso até interessante, em que se arrecadou mais num dia de ligações desse Big Brother do que numa semana inteira do Teleton. Tá, isso é só uma constatação. Ou seja, estamos muito mais interessados, muitas vezes, em observar aquilo que não nos pertence, ou seja, eu vou exteriorizar aquilo, do que simplesmente ter sentimento, muitas vezes, com aqueles que estão necessitados. Mas é uma constatação, apenas isso. Isso serve para a gente entender que é necessário, então, que haja de nós a religação com o Pai. Voltando ao tema, quando Joana de Ângeles diz, então, a oração, ela nos religa com o Pai. Ou seja, dá força para que a gente consiga transformar, transportar obstáculos, crescer. A autoobservação faz com que haja mudança, porque quando nós começamos a nos observar,
coisas que pensamos, que sentimos e que fazemos vão nos incomodar. Quando há incômodo, há transformação. E a meditação gera em nós as condições psicológicas para conseguirmos captar de coisas que o mundo material não nos dá, as condições dessa mudança. Então, Joana de Anjos dá os 3 aspectos. Ora, para conseguir força, para renovação, para mudança, para a constante caminhada no mundo. Observe-se, porque vai gerar incômodo. Gerando incômodo, há transformação. Medita. Porque a meditação vai abrir portas do inconsciente para que possamos perceber melhor, não só o mundo material, mas os outros mundos que estão à nossa volta. E aí nós conseguimos, através desse exercício constante, o crescimento espiritual que tanto fala. O Emmanuel, quando fala disso, por que nós vamos nos prender às coisas que estamos vendo, sendo isto que é hoje, a sociedade de hoje, é resultante de transformações e repetições do passado. Para que essas transformações não continuem para frente, é necessário que individualmente haja transformação do indivíduo. Transformações nossa. Não adianta eu simplesmente, eu frequento uma religião, ou eu sou um pai responsável, ou eu sou um funcionário responsável. Isso é a vida. Isso faz parte da vida. E a transformação? E a mudança interior? Esta busca, porque nós somos seres mutáveis, nós hoje temos um pensamento, amanhã nosso pensamento provavelmente vai ser outro, depois da manhã vai ser outro, óbvio que desde que haja transformação, isso é o ser. Isso faz com que nós realmente buscamos ou percebemos em nós que somos seres realmente que não têm limites. Aliás, sabemos a partir daí que nós somos os únicos seres que podemos nos podar. Nós somos os únicos no mundo e no universo. Ninguém mais nos poda a não ser nós mesmos. E aí nós vemos, então, as condições baseadas em alguns livros em que eles ditam a seguinte norma. A maioria dos seres, nós, nos limitamos por medo. Pode entrar. Nós nos limitamos por medo. Medo de quê? Muitas vezes nós vemos uma condição difícil na nossa família, então crescemos com medo, porque o pai era desempregado, crescemos com medo de perder o emprego. Vemos a mãe, por exemplo, nossa mãe separou, então temos medo do abandono. Crescemos com medo de não ter amigos, com medo de não termos emprego, com medo de sentirmos fome, com medos e medos. Muitas vezes nós temos que perceber que a religação ou a transformação interior é justamente crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual é para que não nos prendemos a esses medos. Porque o medo é inerente do ser humano. E a gente vê que o medo não é individual. Ele é genérico. A sociedade, quando se arma, é por medo de a outra sociedade se armar. A sociedade, quando se prende com as leis e cotas para que não haja transformação de uma outra sociedade. Então, eu vou criar leis para que ele não venda alimentos tão barato para mim. Medo de que a sua sociedade não progrida em relação a outra. Esses medos vêm causando no mundo transformações e transformações. A transformação individual é crescimento. Nós nos livrarmos desses medos interiores, que são inerentes no ser humano. São justamente esses medos que geram o que nós chamamos das depressões. O homem, por medo de perder o emprego, prefere aquele emprego seguro. Vai ser feliz ali? Nós não estamos questionando isso. Mas prefere aquele que lhe dá a segurança de passar a vida inteira sem se preocupar com o medo do desemprego. A transformação, dificilmente, porque quando não há incômodo, não há mudança. Para quem duvida, vai em alguma repartição pública em que o salário não é muito alto. Olhem nos olhos das pessoas e vejam, não é o julgamento, apenas observação. E quem nos diz isso é São Luís. Ele diz o seguinte: o homem hoje está numa condição em que não precisa sofrer para aprender.
Ele, pela observação, ele consegue perceber aquilo que precisa mudar. Observemos a sociedade, nós fazemos parte dela. Não julguemos a sociedade, porque também fazemos parte dela. A sociedade não está bem no nosso interior e nós também não estamos, fazemos parte dela. Ah, nosso governo não está tão bom porque nós fazemos parte desse governo que não está bem. É isto. Agora, a observação é crescimento. A vida é um livro aberto para que a gente possa observar e crescer com ele. Então, crescer gera em nós situações de incômodo. A Joana de Angelis bate muito nessa tecla, justamente porque quando uma pessoa está em situações profundas de depressão e vai buscar um analista, um psicólogo, um psiquiatra, é necessário muitas vezes esse médico entrar em condições que geram dor na pessoa para que haja transformação. Ah, mas a dor muda? Muda. Infelizmente, ainda muitos de nós precisam passar por situações de sofrimento para mudar. Mas, meu Deus, e dá para mudar sem sofrimento? Dá, é pelo amor. Busca da transformação antes que a dor nos cutuque para mudar. É isso. Todos nós nascemos para sofrer. Desculpa, pelo amor de Deus, apaguem o carro. Todos nós nascemos para vencer. Sofrer, não. O sofrimento é inerente ao ser humano. O ser humano sofre muitas vezes porque não consegue entender uma outra forma de aprender. Só isso. Né? E aí, nós vemos muita gente criticando a doutrina espírita. Ah, mas o espírita diz que tem que sofrer para evoluir. Não. O sofrimento é uma condição humana e não espiritual em que o ser humano inconscientemente busca essa. Um exemplo prático disso, muito simples. Vendo uma palestra de um psicólogo recentemente, nós vimos, e ele estava dando uma palestra falando de mulheres que se envolviam muito com maridos que batiam. E teve um caso em que ela discutia, em que a menina, todo o relacionamento, o homem era muito nervoso e batia. E ele, perguntando, ele viu, mas que estranho, essa menina, ela não tem referência passada, né? Ela não tem referência porque a mãe era separada. Como é que pode ela sempre se envolver com homens tão violentos, né? O que acontece? E fazendo uma análise mais profunda, entrando justamente nas condições interiores dessa moça já, porque já era adulta, para perceber, descobriu que quando a mãe trabalhava, ela ficava em casa, ela escutava a vizinha da casa ao lado apanhar do marido. A referência de família que ela criou para ela era essa. Quando ela vira adulta, não ela por condição psíquica normal, porque o nosso consciente é 10%. Os 90% que criaram essa imagem é que fazia com que ela via num homem as condições de alguém agressivo, criar paixão, né? Porque a paixão é puramente material. Então ela se apaixonava sem saber que aquele homem era agressivo, até porque ele não se mostrava assim. Então todos os homens que ela se relacionava eram agressivos. Inconscientemente, ela sofria. Ah, mas ela sofria, e muitas vezes falam, mas é karma, né? Não, falta de transformação. É necessário buscarmos a transformação. E teve uma lista recente na internet em que as pessoas perguntavam o seguinte: nós decidimos as coisas da nossa vida? Nós temos plena consciência da decisão que tomamos? E um médico lá, psiquiatra, respondeu: não. Não. A maioria das decisões nossas são baseadas no arquétipo que nós trazemos no inconsciente. Ah, mas quando eu quero tomar um sorvete, o seu arquétipo do inconsciente gerou a vontade daquele sabor daquele. Ah, mas e se eu não quiser? Também. Ah, mas nós não decidimos? Sim. Só que a decisão já foi tomada. Ah, mas quando eu me apaixono, não é decisão nossa. É o nosso arquétipo interior da figura da pessoa que nós temos dentro de nós, que se adequa a ela. Então a paixão, ela é trazida de dentro, ou seja, nós temos uma condição interior e nós simplesmente verificamos se a figura exterior se assemelha a ela. Paixão. Caso da menina. A figura arquétipa dela era de alguém que batia. Toda pessoa, antes dela se modificar, que se adequava a essa figura, ela se apaixonava, sofria com isso. Até o momento em que houve transformação. Então, o sofrimento não é karmático, como muitos de nós temos a condição, e sempre, mas é karma.
Nós temos que buscar a transformação interior para que o mundo exterior mostre-se melhor para nós. Nós buscamos no mundo através do que nós já trazemos dentro de nós. Olha, mas se então as decisões que tomamos no mundo, se as condições que temos na vida, elas já estão simplesmente já decididas no nosso inconsciente, o que precisamos fazer? Simples, mudar esse inconsciente. Buscar através da oração essa ligação interior, buscar em leituras edificantes a transformação e a alimentação desse nosso inconsciente. Através da meditação, conhecer esse inconsciente para poder gerar nele, através do incômodo das condições que trazemos para nós, a mudança. Oração, observação, meditação. Através disso, e a Joana de Angelis completa, o homem se transforma para melhor. Se nós não fazemos planos de mudança, não mudamos. Se nós não geramos em nós condições de mudança, não há mudança. Vamos passar o ano exatamente como estamos, porque estamos simplesmente achando que está tudo bem. Quando paramos de achar que está tudo bem, aí começa a mudança. E aí nós vamos perceber que muitas vezes, quando estamos numa reunião e as pessoas estão falando e a gente se irrita com aquilo, opa, algo em meu interior está fazendo eu me irritar sem precisar. Quando eu me irrito, o Newton fez algo que eu não gostei, opa, deixa eu olhar meu interior. E nós temos que isso se reflete até nos dias de hoje quando falamos de perdão. Mas por quê? Porque muitos de nós, pela condição interior, e olhe, nosso consciente, nosso interior, ele é trabalhado diariamente pela observação. Vamos lembrar de São Luís. Observemos o mundo, porque ele é a melhor escola que nós temos. Se nós trazemos para o nosso interior experiências ruins, o nosso interior vai ser constituído de coisas ruins, vamos gerar no nosso consciente uma situação ruim, e nós vamos ver apenas e vivenciar no mundo condições ruins. É natural. Então, buscando coisas boas e edificantes, alimentamos o nosso inconsciente com coisas boas, e vamos exteriorizar, e o mundo vai se mostrar para nós com coisas boas. É natural isso. E aí, quando nós percebemos, então, e o Divaldo completa, por que é difícil perdoar? Porque a gente confunde muito perdão com lembrança. Porque nosso interior, ele já vem com uma condição de que, nós não perdoamos, nós temos rancores, nós temos todas aquelas condições e situações interiores que são difíceis de trabalhar. Não é que são difíceis, é porque difícil é para nós, muitas vezes, fazer um trabalho interior. Fazer esse trabalho interior de transformação dá trabalho. Mas que trabalho é esse? E aí vamos buscar, então, nos próprios yogis, que eles dizem o seguinte: 5 minutos por dia de autoobservação e meditação é suficiente. 5 minutos. Na qual a pessoa usa 5 minutos da manhã ou da noite para falar, bom, deixa eu ver como é que vai ser meu dia. E observa-se. À noite, 5 minutinhos, auto-observa-se. O que eu fiz de bom? O que eu não fiz? O que eu posso mudar? É o suficiente. É esse o tempo. As pessoas que estão buscando uma transformação maior, buscam um tempo maior. Mas os yogis até falam, não, 5 minutos por dia de manhã, 5 minutinhos à noite. E a gente consegue gerar essa automudança, essa transformação. E aí, só para completar, por que é difícil muitas vezes nós perdoarmos, porque a falta de perdão parece que é o que se mais comenta por aí, mas nós temos vários outros sentimentos que precisam ser trabalhados. Mas é preciso entendê-los, né? Por que o Divaldo Franco fala que nós confundimos o perdão com a lembrança? Simples. Se alguém faz alguma coisa para nós e nós não gostamos, nós temos a lembrança do ocorrido. A lembrança é um processo químico que gera sentimento do acontecimento. Cada vez que vem a lembrança, nós trazemos o sentimento do ocorrido. E o Divaldo fala, a lembrança vai vir, não tem jeito. Mas então eu não perdoei. Não, a gente lembrou. Perdoar é quando vem a lembrança, não querer retribuir o mal com o mal. Só isso. A lembrança pode continuar por anos aí, porque é um processo químico. Mas enquanto eu não esqueci, eu não perdoei. Não. Enquanto nós não estivermos vivos, provavelmente a gente vai lembrar. Agora, perdoar é sentimental. Vem a lembrança, trabalhe o sentimento na lembrança. Mas ele vai vir ainda, não está trabalhando. Quando vem a lembrança, fala, mas um dia ele ainda aprende, né? Fazer o quê? Paciência.
Ah, mas tudo bem. Ou seja, mas a lembrança vai vir, não tem jeito. Vem. E até recentemente uma mulher, ela perguntou para um monge, né? Olha, meu marido me traiu, hein? O que eu faço? E no ar, foi na televisão, acredito eu, falou para o monge lá, olha, me traiu. E aí, eu perdoo? E o monge respondeu para ela o seguinte, perdoar sempre. Você tem que perdoar sempre. Até porque, quando a gente não perdoa, a gente gera em nós sentimentos que não são bons e alimenta esse sentimento que vão se transformar em doenças. Vai se transformar, vai para o físico, não tem jeito. Ah, então eu tenho que voltar a morar e ficar com ele. Não, eu falei para você perdoar. Se a tua decisão é voltar a ficar com ele, é uma outra decisão. Perdoou? É uma coisa. Voltar a ficar junto é outra. Não confunda as coisas, ele disse. E na doutrina espírita a gente aprende isso. Nós temos que aprender a perdoar. Andar junto, ficar junto, conversar junto, é outra decisão que nos compete ou não, de acordo com a nossa situação. A esposa ela tem que perdoar o marido, assim como nós temos que perdoar as pessoas que nos fazem o mal. É exercício de transformação. Por quê? Porque incomoda. Perdoar incomoda. Note que tudo que incomoda gera transformação. Se a gente não se incomoda e se refaz com aquele sentimento, mas ele vai ver, a gente não transforma. Mas se aquele sentimento vem, a gente tem que trabalhar, incomoda, gera transformação. Agora, eu perdoei porque agora eu trabalho essas imagens mentais de uma forma de não querer o mal. Mas e o sentimento? Isso é trabalhado durante algum tempo até a gente realmente se transformar. Nós temos que entender que todos somos humanos. Não existe mágica. Muitas vezes nós vemos em palestras, alguns livros, você tem que perdoar e aí esquecer. Esquecer é meio complicado porque é um processo químico. Tem coisas que a gente quer esquecer e não consegue, tem coisas que a gente quer lembrar e não vem na mente. A transformação do ser se baseia numa busca dessa transformação. E não importa aí a religião, não importa o caminho, se a pessoa ela vai buscar esse caminho através de uma religião ou através de outra, não importa, todos levam ao Pai, desde que haja busca, desde que haja transformação. E aí, citando João de Ângeles, desde que haja incômodo. Sim, o incômodo daquela situação comum para uma situação nova. Vamos lembrar de Jesus, é necessário passar pela porta estreita. Vamos entender que a porta estreita é uma porta que nos dá incômodo, porque eu tenho que me baixar, eu tenho que me apertar, eu tenho que passar por ela. Incomodou, transformei. Se aquela porta larga, que Jesus até comenta, é a porta da vida, é aquela porta do dia a dia, aquela que não gera transformação, porque a gente está acostumado com ela. Estamos acostumados com essa vida. E aí, trazendo para o mundo social, é justamente por não vermos em nós a condição de crescimento que muitas vezes nós não crescemos na família, no emprego, entre os amigos. Porque muitas vezes a vida nos mostra condições e nós, como filhos do Eterno, temos capacidades infinitas. E aí voltamos a lembrar, a única pessoa que pode limitar a capacidade somos nós mesmos. Muita paz a todos. Agora, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o tema, né? Seja à vontade. Uma colocação e uma pergunta. Eu aprendi uma frase que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aí eu fico pensando, será que as pessoas não confundem dor com esforço? Será que não seria a melhor forma? As pessoas falam, tem que... sofrimento com esforço? Isso é verdade. Aliás, né, a gente aprende até nas lides espíritas o seguinte, né? Quando é que realmente é sofrimento? Quando não aceitamos, a gente sofre com isso. Quando a gente não aceita, a gente sofre. E quando a gente aceita, aí a gente tem um esforço de transformação. Muitos de nós, então, acham que sofrem porque não aceitam.
questão de aceitação. Só isso. Quando a gente aceita, teve um cara famoso dentro da espírita, as pessoas até vão lembrar ele, chamado de Hércules. Ele vivia numa cama, mas anteriormente, antes de viver na cama, ele era halterofilista. Hércules, um brasileiro, não estou falando do Hércules do Olimpo lá, não. E ele, depois que parou, que perdeu todos os movimentos do corpo, ali parado na cama, aí ele começou a dar palestra. Levavam ele na cama, parado, e ele falava aos corações, elevando os sentimentos para o alto. As pessoas sofriam porque o marido foi embora e não viam que Hércules não conseguiam mexer um músculo, nem da mão, nem da perna. Ele sofria. Sofria pela condição que estava, mas não sofria intimamente porque ele trabalhava isso dia a dia. Quer completar? Você falou sobre o processo de perdão é uma coisa e tomar outra atitude ou voltar, ou enfim, seja o que for, é outra. O esquecimento, você falou de lembrança, o que não te possibilita perdoar é lembrar. A lembrança é de cada um, ou seja, eu tenho uma discussão com uma pessoa, eu posso já ter perdoado essa pessoa e procurar amenizar essa lembrança de algo que me faz sofrer e que criou esse conflito. Mas isso é individual? Ou nessa questão de energia, quando você começa a amenizar essa lembrança, isso tende a diminuir ou não, né? Exatamente. Sim. Bom, a lembrança é um processo químico. Todos temos. Tem coisas, e gozado que tem pessoas que têm lembranças da infância, que é um processo que envolve sentimento. Notemos, a gente só lembra daquilo que envolve sentimento. Quando não envolve sentimento, alguém lembra do que almoçou na terça-feira? Pois é. O que gera lembrança é sentimento. E por isso que é químico, porque a lembrança, muita gente pensa que é só um processo de observação. Não é. Toda lembrança, ela envolve uma fotografia do momento. Então, em algum momento da minha vida, eu fotografei sentimento, pensamento, condição. O cérebro da gente é fantástico. Ele capta aquela condição e grava. Por isso que quando vem a lembrança de algo que não foi bom, alguém nos fez, quando vem a fotografia, vem tudo, a gente volta no momento. Exato, a gente volta e vivencia aquilo. O que acontece, então? A lembrança é um processo químico. Nós não temos controle ainda. Mas o sentimento envolvendo a lembrança nós podemos controlar. Então a lembrança vai vir, não adianta, vem mesmo. Se eu não perdoei, eu vou esquecer. Mas o que acontece? Quando nós, e gera incômodo, quando nós resolvemos trabalhar a lembrança, ou seja, vem a lembrança de algo que alguém me fez, muda o pensamento nessa hora, vai dar incômodo, vai gerar transformação. Mudando o pensamento para o melhor da pessoa, mas ela estava no momento em que ela ainda vai aprender, porque nós estamos todos aqui para aprender, somos todos, vamos criando justificativa, sim, vamos gerando justificativa para o nosso sentimento não coabitar a condição que aconteceu no momento. Porque se a gente alimenta a emoção, aí nós não esquecemos mesmo. Não tem como esquecer, porque a gente está alimentando sempre. Tem pessoas que guardam rancores durante décadas. Mundo espiritual. Tem pessoas que guardam rancor no espiritual durante milênios. Por quê? Alimenta aquilo de tal forma que quando encontra, obsedia. Não importa se passou 200 anos, 500 anos. Então, quando há alimentação, não há esquecimento. Quando há transformação, aí o esquecimento vem. É individual. Alguém mais? Alguma dúvida? Pode fazer a travessia.
Então, neste momento, nós vamos fazer as vibrações, elevando nossos sentimentos e pensamentos até o Pai, para que nos liguemos com Ele. Vamos vibrar por aqueles que sofrem nos leitos de dor. Vamos vibrar pelo planeta Terra, o planeta que será um planeta melhor. Vamos vibrar por todos os seres que habitam nele e que a evolução chegue a cada um a seu tempo. Que assim seja. Vamos então, na mesma sintonia, elevando o nosso pensamento. Vamos lembrando daquilo que nos dá paz, que nos traz harmonia, para que o nosso elo com o Pai possa ser mais forte. E vamos agradecendo pelo dia de hoje, pela nossa manhã, pela oportunidade que tivemos de estar aprendendo mais e pela família que temos. Vamos estar hoje com sentimentos de agradecimento por existirmos e por saber que temos um Pai que nos olha sempre. Que assim seja.